parece que vai bater contra a Terra um planeta. E aí tem um numerólogo que ele disse que aquele dia 23 de setembro, que é o dia que a NASA disse que vai bater um planeta na Terra, vai destruir tudo, é o dia do Apocalipse. Porque vai morrer todo mundo, é o dia da volta de Cristo, e esse numerólogo disse que de acordo com aquele dia, e não sei mais o que, é o fim do mundo. Não sei se alguém viu, alguém compartilhando sobre isso. Temos uma pessoa que viu. Mas, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Essa notícia é falsa. E não é falsa só no sentido que vai acabar ou tal e tudo isso. É falsa até da questão do tal do numerólogo, o cara nem sei se existe. Alguém inventou essa notícia. E a gente tem muitos boatos que circulam pela internet e as pessoas tentam descobrir o fim do mundo, o apocalipse e tudo mais há milhões de anos, centenas de anos. Eu acho que quando nem existia o homem já estava tentando descobrir quando que ia acabar o mundo. Isso seria impossível, porque não existe homem. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Desde o início, desde quando Jesus morreu e ele disse que ele voltaria algum dia, as pessoas tentam descobrir quando que Jesus vai voltar. Quando acontecerá o fim dos tempos? Quando acontecerá o apocalipse? Será que vai vir um meteoro e vai destruir tudo? Aí a NASA começa a falar daí, real, porque vai passar próximo da Terra um meteoro, não sei o quê. Daí as pessoas já ficam, nossa, está se aproximando do fim do mundo. Aí vem um numerólogo lá e já faz os cálculos. Não, o dia que o meteoro passar, ele vai ser puxado para a Terra e vai destruir tudo. Vai ser. Aí as pessoas acreditam, aconteceu isso em 2012, que era o fim do ciclo do calendário maia. E daí as pessoas dizem, não, 2012 vai acabar o mundo, até virou filme. E as pessoas tentam descobrir há muito tempo, quando é que vai ser o fim do mundo. Mas a gente não tem como descobrir quando é o fim do mundo. E é isso que a gente vai ler hoje. É isso que a gente vai aprender hoje, vai refletir hoje. Por que a gente não pode saber o fim do mundo? E como é que a gente sabe, então, quando está próximo do fim do mundo? Mas antes da gente, então, conversar sobre isso, a gente ler a Bíblia e vermos o que ela fala sobre isso, não ficarmos indo atrás de números e numerólogos, mas simplesmente ir atrás do que a Bíblia fala, vamos orar para que Deus possa nos instruir nessa passagem. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer por essa noite em que nós podemos nos reunir como igreja e Te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento para que a gente possa compreender a Tua palavra, que a gente possa entender o que está dizendo no texto que a gente vai ler hoje, para que isso esteja claro nos nossos corações e nos dê paz e também nos motive a estarmos cada vez mais buscando a maturidade para sermos semelhantes a Cristo. É isso que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir então o capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ler boa parte do capítulo hoje, não todo. Mas se você tem uma Bíblia NVI, que é igual à minha, está escrito até um subtítulo, o sinal do fim dos tempos. E é isso que a gente vai refletir hoje, sobre o sinal do fim dos tempos e também sobre o dia e a hora do fim dos tempos. Então, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 3, mas antes eu vou dar só um panorama sobre o que está acontecendo aqui. No capítulo 23, Jesus ele estava no templo de Herodes, que era o templo de Jerusalém, mas foi construído, reformado por Herodes, E era algo magnífico, era muito bonito, era algo grandioso, Imaginem que era algo que tu conseguia ver de longe, porque tinham placas de ouro ao redor daquele templo, e realmente ele ficava no topo da cidade de Jerusalém, e as pessoas até usavam ele como ponto de referência, porque o sol batia naquele templo e dava para ver a luz refletindo de longe, Então, o templo de Jerusalém, naquela época, ele era muito bonito. Ele foi destruído, o templo de Salomão, depois reconstruíram, e daí depois temos esse templo aqui que Jesus estava lá dentro. E quando Jesus estava lá no templo, alguns mestres da lei, eram fariseus, saduceus, herodianos, entre outros, eles estavam querendo pescar Jesus, Eles queriam pregar uma peça em Jesus, botar Jesus numa cilada. E eles faziam diversas perguntas para Jesus, meio cabulosas, E então, Jesus, todas as perguntas que eles faziam, ele rebatia biblicamente, ensinando aqueles caras que eles não sabiam de nada, porque eles estavam focando nas coisas erradas. E Jesus então ensinava não só
os mestres da lei que perguntavam, mas todas as pessoas estavam ao seu redor, os discípulos, a multidão e tudo mais. E depois que Jesus ele cansa disso, e aí ele que passa a fazer algumas perguntas aos mestres da lei, para mostrar para eles que eles têm muito que caminhar ainda, ele resolve sair do templo. Mas antes de sair, ele fala como se fosse uma profecia para Jerusalém. Ele diz que, no versículo 39 do capítulo 23, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele diz que Jerusalém não viria a ele novamente, Jerusalém não, o povo de Israel não viria a ele novamente até que eles proclamassem isso. Até que eles reconhecessem que Jesus era o Messias. Até que eles reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus ele sai do templo, no início do capítulo 24, e os discípulos, quando estavam saindo do templo, eles resolvem mostrar, olha Jesus, olha que bonitas essas construções do templo, olha que grande que está, que grandioso que é o nosso templo, o templo de Jerusalém, o templo onde habita o nosso Pai. E Jesus então ele diz assim, vocês estão vendo tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, essas coisas? Não vai sobrar nada disso aqui, vai cair tudo, não vai sobrar nada. Não vai sobrar, como é que ele diz? Não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E é tudo ao chão. Então a gente chega ao texto que nós vamos começar a ler, versículo 3. Sabendo esse contexto, o versículo 3 começa da seguinte forma. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Eles estavam se referindo ao templo, se derrubado. E também qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Porque Jesus ele estava antecipando, ele disse, eu vou ir, mas eu vou voltar, e quando eu voltar será o fim dos tempos. Então eles queriam saber, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então no versículo 3 a gente percebe que os discípulos junto com Jesus, eles queriam saber duas coisas. Quando ocorreria a destruição do templo, que de fato ocorreu, já, 70 depois de Cristo, um general romano, que provavelmente ele queria o ouro que tinha lá, um general romano chamado Tito, ele botou fogo em tudo. E literalmente não sobrou pedra sobre pedra, bem como Jesus tinha falado. 70 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido. Então, depois que eles botaram fogo e derrubaram tudo, eles foram lá nos escombros, começaram a separar ouro e tudo mais. É isso que aconteceu, isso que a história fala. E eles também queriam o sinal, da vinda de Cristo. Então Cristo, agora ele vai responder essas perguntas, mas não exatamente como os discípulos queriam. Não é a resposta que os discípulos queriam. Os discípulos queriam uma resposta exata. Jesus ele não falou, acontecerá em 70 depois de Cristo, o general romano Tito vai colocar fogo. Jesus não fala dessa forma. Ele também não fala, o sinal do fim dos tempos acontecerão então no dia tal, no dia 23 de setembro de 2017, vai se chocar um planeta com a Terra e vai ser tudo destruído. E assim eu voltarei. Jesus não fala assim. Mas vamos ver então o que ele fala. Jesus começa, capítulo 24, versículo 4 e 5. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui Cristo, ele começa dando uma advertência aos seus discípulos. Eles falam, olha, antes de tudo, vai ter muita gente que vai querer falar para vocês, que fez os cálculos numerológicos aí e tal, e vai dizer, olha, vai se chocar um planeta contra a Terra. Ou, olha, o fim do mundo vai ser em 2012. Ou tal coisa, Vai ter muita gente que vai querer vir enganar vocês. Mas cuidado. Vai ter gente que vai vir falar, inclusive, eu sou o Cristo. Vai ter gente que vai vir falar, olha, eu sou o Cristo, eu voltei para levar a igreja. Mas cuidado, porque eles vão enganar muitas pessoas, não se deixem enganar. Adiante, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Jesus ele fala que acontecerão muitas coisas catastróficas antes do fim. E mais, ele fala ali que isso será o quê? O início das dores. Aqui ele está comparando as dores de parto. Vocês conhecem como é que funciona as dores de parto, a gestação.
né? A mulher, ela tem uma criança na barriga, um bebê, e passa aquele bebê se formando, se desenvolvendo durante várias semanas. E quando chega a hora de nascer, a hora de sair, a hora de ser concebido, começam as dores de parto, certo? Ou seja, a criança na barriga da mãe, ela vai se desenvolvendo para ser formada para o fim, que é o nascimento. E então começam as dores. E quanto mais chega próximo do fim, que é o nascimento, mais as dores aumentam. Então pensem dessa forma, nessa questão das dores do parto, que fica fácil para a gente entender o que Jesus está falando aqui. Esse será só o princípio das dores, é o início, não é o fim ainda. A gente vê hoje guerras acontecendo, não vê? Nações se levantando contra nações. A gente vê fome, a gente vê miséria, a gente vê terremoto, a gente vê tsunami, a gente vê agora um furacão que destruiu a América Central, está pegando um pouco da América do Norte também. Está todo mundo assustado. A gente vê fenômenos da natureza acontecendo e destruindo tudo. Mas esse não é o fim ainda. Esse é só o início do fim, é o início das dores. Esse é só o sinal do que vai vir. Não é ainda o sinal do fim. É o princípio das dores. E a gente não tem visto isso só hoje, não é? Quanto tempo faz que a gente vê guerras acontecendo? Inclusive, na época de Jesus, a gente vê que Jesus, o povo de Israel, os judeus, eles estavam sob o jugo do Império Romano. Hoje existe Império Romano? Não existe mais o Império Romano. O Império Romano que dominou grande parte daquela região. Hoje nós temos outras nações. Foram dominados. Tivemos guerras e mais guerras. Muito tempo depois nós tivemos as invasões bárbaras e tudo mais. Então, a gente vê isso há muito tempo. Mas a gente percebe que parece que tem aumentado, né? Talvez seja pelo fato que hoje, com a questão da mídia, a informação e tudo mais, seja mais fácil para a gente saber das coisas. Muito tempo atrás, para a gente saber que um furacão está passando lá na América Central, América do Norte, talvez a gente demoraria semanas para ficar sabendo sobre isso. Hoje, em questão de segundos, a gente já está sabendo. Antes mesmo dele passar, a gente já está sabendo, não é? E a gente fica alarmado, a gente fica preocupado. E não tem problema a gente ficar alarmado, a gente tem que ficar alarmado mesmo. Porque esses são os princípios das dores. A questão que a gente tem que ler esse texto, muitas pessoas analisam esse texto e dizem, não, porque já é o fim. Tem guerra, mas guerras acontecem há muito tempo. A questão é que esses conflitos, eles não são determinantes do fim. Não tem que acontecer isso para que ocorra o fim. Pode ocorrer o fim sem acontecer isso. Mas a questão é que Jesus está dizendo o seguinte, isso tudo é um lembrete. É um lembrete para que a gente lembre diariamente que o fim está próximo. Que o fim vai acontecer em algum momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, a gente vai ver logo mais. O que mais acontece no princípio das dores para a gente ficar lembrando diariamente que Jesus voltará em algum momento, que a gente não sabe. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. De quem Jesus está falando aqui? Ele está falando de nós, cristãos. Nós seremos perseguidos por causa de quem? De Jesus, do nome de Jesus. 2 Timóteo 3,12 fala, todo aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, se a gente for fiel a Cristo, nós seremos o quê? Perseguidos. A gente fica triste, né? Porque a gente às vezes, nós somos menosprezados, ou a gente sofre algum tipo de perseguição moral, perseguição que não é física, mas a gente fica triste, mas a gente sabe que isso vai acontecer, porque a gente já foi alertado. E esse é o princípio das dores. Outro texto, vamos abrir lá em Mateus, fica com o dedo aí, em Mateus 24, nós vamos para Mateus 5, as bem-aventuranças, versículo 10, para lermos junto. O que Jesus diz quando ele sobe no monte, no início do Sermão do Monte, para aqueles que estavam escutando ele, os seus discípulos. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma
perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós seremos perseguidos. Nós seremos caluniados pelo nome de Jesus. Mas feliz é o que permanece fiel ao nome de Jesus. Feliz é aquele que é perseguido por causa da coisa certa, por causa do nome de Cristo. E não é perseguido porque está com o nome sujo no Serasa. Que não é perseguido porque cometeu um assassinato, porque roubou alguma coisa. Feliz é aquele que é perseguido porque proclama o Evangelho de Cristo. E eu já falei anteriormente, no passado, eu falei que nós somos privilegiados por morarmos aqui na Serra. Porque a perseguição que a gente sofre aqui não chega a se comparar à perseguição que as pessoas sofrem em países do Oriente Médio, por exemplo, na Coreia do Norte, na Síria. As pessoas, elas são perseguidas fisicamente, elas morrem por causa do Evangelho. E nós aqui, o máximo que acontece com a gente sofre um preconceito, talvez alguém fala alguma coisa pra gente, a gente não gosta. Então isso é uma perseguição que nem se compara ao que os cristãos que são perseguidos com a sua vida sofrem. Mas isso vai cada vez piorar. Porque se a gente pensa nas dores do parto, quanto mais se aproxima o fim, mais perseguição acontecerá, né? A gente vê na mídia aí as pessoas, nossa, cristão é isso, cristão é aquilo, cada vez vai ficar pior. E a gente também tem muitos cristãos dando mau testemunho, deixando de amar, mostrando que o evangelho não é aquilo lá, e as pessoas falam cada vez mais mal de Cristo, por causa das pessoas. Teologia da prosperidade, pessoas que roubam dinheiro de outras pessoas em nome da fé, o que é uma enganação. Então, seremos perseguidos e isso faz parte das dores de parto, do princípio, do início e do fim. Continuando, versículo 10, capítulo 24. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados ou se afastarão de mim. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mais uma vez, Cristo advertindo, cuidado com os falsos profetas, mas ele fala mais, ele diz que muitas pessoas vão se afastar dele, de Cristo. Muitas pessoas vão ficar escandalizadas, porque vão achar que não está certo. Peraí, não era isso que eu tinha entendido do Evangelho. Eu pensei que ia ser uma vida tranquila, de paz, de harmonia, não de perseguição. Pô, eu estou vendo guerra por tudo quanto é lado, eu estou vendo fome, miséria, e as pessoas não fazem nada. Onde está o amor? Cadê Deus? O que Deus está fazendo por isso? As pessoas vão se sentir escandalizadas, vão se afastar de Deus, vão trair os irmãos na fé, vão odiar uns aos outros, os próprios irmãos na fé. E eu vou dizer para vocês, eu tenho percebido isso, tem acontecido. Tudo que a gente precisa fazer hoje em dia, se a gente quiser ver como as pessoas são cristãs ou não, na verdade, mesmo no seu íntimo, é só abrir o Facebook. E a gente começa a olhar o que as pessoas falam no Facebook. E a gente começa a perceber quem é cristão de verdade. A gente começa a perceber quem que gasta o seu tempo amando e quem gasta o seu tempo odiando. É bem fácil. As pessoas... Tem gente que não tem medo de defender a sua fé, mas defende da forma errada, ataca. Atacar não é defender. E muitas pessoas ofendem, usam até palavras torpes para poder defender não, mas atacar outras pessoas de outras religiões e até mesmo da mesma religião. Essa pessoa pensa diferente de mim, então eu tenho que dizer que ela é tal coisa e ofender ela, porque ela não concorda comigo. Será que esse é o amor de Deus? Então as pessoas, elas vão abandonar a fé. E os falsos profetas vão fazer a festa, porque eles vão oferecer um evangelho palpável para essas pessoas, um evangelho fácil, um evangelho que não requer renúncia, um evangelho que não requer o amor ao próximo, não requer negar a si mesmo. E essas pessoas vão ir, não, eu gostei disso. Acho que desse jeito eu acho que é melhor para mim, porque daí eu posso fazer o que eu bem quiser, e eu vou poder me dizer que sou cristão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vamos ver o que Paulo fala a Timóteo sobre essas pessoas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos continuar. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos,
que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Essas pessoas não estão seguindo a Deus. Essas pessoas vão preferir seguir espíritos enganadores, doutrinas e demônios. Os falsos profetas são isso. As pessoas que estão usando a palavra e modificando ela para direcionar as pessoas para o caminho errado, para o caminho largo, não o caminho estreito, são espíritos enganadores. Estão falando doutrinas e demônios. É isso que Paulo diz. E é isso que acontecerá no início do fim dos tempos, o princípio das dores. Muitas pessoas vão abandonar a fé para seguirem filosofias. Deus vai salvar todo mundo. Acho que eu não preciso amar com o amor de Deus. Eu não preciso ser semelhante a Cristo. Porque Deus vai salvar todo mundo no final. Eu só preciso falar algumas coisinhas aqui, eu estou salvo e agora eu posso viver minha vida à vontade. Será que é assim que vive uma pessoa que tem o coração regenerado por Cristo? Acho que não. E esses falsos profetas, como eu disse, vão fazer a festa. Eles vão colocar prosperidade. Você só precisa dar o seu dinheiro para a gente que você vai ser próspero. E vamos lá. Você só precisa fazer as coisas para nós que você vai ser próspero. Não é isso que Cristo deixa na sua mensagem. A mensagem dele tem a ver com amor. Não com prosperidade, com dinheiro. Tem a ver com perseguição, inclusive. Tem a ver com negar a si mesmo. Tem a ver com não viver a própria vida, mas viver uma vida servindo a Deus. Continuando, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O mundo inteiro se pergunta, onde é que está o amor? Onde é que está o amor ao próximo? As pessoas se amam, as pessoas não se amam mais, as pessoas não ajudam. Mas nós cristãos, nós sabemos onde está o amor está em Deus. Mas mesmo os cristãos às vezes se perguntam, onde está o amor de Deus? Será que nós temos amado as pessoas ao nosso redor com o amor de Deus? Lembra que eu falei, um tempo atrás, eu falei que o amor de Deus é um amor que ele não mede esforços, é um amor que não escolhe, é um amor que não cria diferenciação entre as pessoas. O amor de Deus é aquele amor em que a gente realmente suporta e ama uns aos outros sem se preocupar. O amor de Deus, quando a gente realmente tem ele em nosso coração e resolve se entregar a Deus para poder agir com esse amor, deixar o Espírito Santo nos direcionar, é um amor que a gente vai se preocupar com o outro. Será que a gente tem se preocupado com as pessoas ao nosso redor, as pessoas da nossa igreja? Será que a gente tem pensado só em nós? Como é que a gente tem vivido esse amor? O amor de muitos esfriará. Por causa do quê? Do aumento da maldade. Quanta violência a gente tem visto ao nosso redor hoje em dia? A gente pensa, não tem mais jeito. O mundo não tem mais jeito. A gente vê as pessoas roubalheiras na política e tudo mais, todo tipo de coisa. Não tem mais jeito. Não se resolve mais. Só se Jesus voltar. E é exatamente isso. É o princípio das dores. Cada vez vai piorar mais. E isso tem que acontecer. Tem que ser assim. Mas a gente tem que fazer o quê? Temos que perseverar até o fim. Porque é o que está escrito aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu fico feliz em dizer que a gente passou um tempo atrás por uma crise espiritual. Pegou aquela crise financeira, veio a crise espiritual junto. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Mas as pessoas abatidas, desmotivadas, sem vontade mais de se esforçar, de estar junto com o próximo. Mas eu tenho percebido, pelo menos o meu relacionamento mais com os jovens aqui, que as pessoas têm se esforçado, têm feito o seu melhor. Pelo menos os jovens, que é com quem eu convivo mais, a gente tem pessoas que estão fazendo o possível para poder incentivar os outros a se reunir, a estar junto, a poder se ajudar, o que tu precisa, o que tu não precisa. Se precisa de alguma ajuda e tal. Se reunir para estar passando o tempo junto, para conversar, para se relacionar, para dar risada, sabe? Para estar se ajudando. Eu tenho percebido isso e eu fico feliz porque isso significa que a gente está perseverando. É fácil? Não é. Mas a gente está perseverando. E a gente tem que continuar assim. A gente tem que continuar assim porque a gente tem uma grande missão aqui, que é propagar esse evangelho. E então no versículo 14, Jesus diz, e esse evangelho do reino
as boas novas, a mensagem da salvação, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o quê? O fim. Aí sim vai vir um fim. Ou seja, cada vez vai piorar a partir de agora. Se a gente acha que está ruim, vai piorar, né? Tinha um político que disse, quando ele foi para as eleições, né, ele disse, pior que tá, não fica. Vai piorar, cada vez mais. E não na política, mas eu digo no mundo, né? Os relacionamentos das pessoas vai piorar. As guerras vão piorar. O ódio entre os irmãos vai piorar. Mas nós, como Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, se nós perseverarmos no amor de Deus, aqui entre nós não vai piorar. Se nós perseverarmos no amor de Deus, nós conseguiremos ainda propagar esse evangelho para que ele chegue em todas as nações. Se nós, como Aliança Bíblica, nós perseverarmos, nós podemos fazer a diferença. E essa diferença depende de cada um de nós. É isso que é estar preparado para o fim. Por isso eu faço a pergunta para vocês, vocês estão prontos para a volta de Cristo? Se Cristo voltasse daqui 23 segundos, vocês estariam prontos? Vocês têm vivido uma vida em que realmente pode-se dizer que você está pronto? Cristo ele continua falando para eles, agora ele vai falar sobre a tal da grande tribulação, né? Porque que perguntas eles fizeram? Eles perguntaram, quando que ocorreria a destruição do templo, né? Quando que isso aconteceria? E os sinais da vinda dele e do fim dos tempos. Cristo ele começa por trás, né? Os últimos serão os primeiros. Então ele começa falando os sinais do fim dos tempos. E ele diz, vai ter um monte de sinal. Não é o fim. É só o princípio das dores. Não chegou o fim ainda. Mas são sinais para lembrarmos que o fim está próximo. E agora ele vai falar sobre a grande tribulação que ocorrerá por causa da destruição do templo. Alguns dizem que essa grande tribulação não tem relação com o templo de Jerusalém, que foi destruído. Dizem que tem relação com o que vai acontecer mais à frente, 7 anos de tribulação e tudo mais. Não vem ao caso nós conversarmos sobre isso, porque não vem ao caso nós entendermos esse ponto, porque não vai significar se estamos prontos ou não. Né? Até porque a visão da tribulação que vai ocorrer depois, quando Cristo volta, ele leva a sua igreja. Se nós somos todos cristãos, convertidos, regenerados pelo poder do Espírito Santo, nós não estaremos mais aqui. Então não é uma preocupação para a gente. Né? Então não vem ao caso. Mas a questão é que Jesus, então, ele vai falar sobre a profecia de Daniel, né, que vão ter muitas tribulações, né, vai ter o sacrilégio terrível, né? Então, os israelitas que lá viviam, eles vão ter que sair correndo, vão ter que fugir, não vão nem ter que pegar bagagem, vão ter que fugir mesmo. E se for dia de sábado, porque para o judeu, no sábado, eles não podiam fazer nada. Nada mesmo. Eles tinham até um limite de passos que eles podiam dar durante o sábado, porque mais que isso era trabalho. E é isso mesmo, gente. Até hoje, os judeus que não reconhecem Cristo como Messias, vivem a lei, eles vivem dessa forma. Eles não podem fazer esforço. Mas, para a fuga, o sábado poderia ser, digamos assim, deixado de lado, né? Porque era para fugir. Então ele diz, vocês vão ter que fugir e tudo mais, vai acontecer uma grande tribulação que vai preceder a destruição do templo, porque ia trocar ali o comando ali de Roma, e daí os caras iam querer perseguir os cristãos de uma forma ainda maior, né? E aí eles iam destruir o templo, depois tudo mais. Mas é interessante que ele também adverte a galera sobre falsos messias. Ele diz o seguinte, olha, para poder convencer vocês e matar vocês, a galera vai dizer assim, olha, Cristo voltou, ele está aqui dentro desta casa, venha ver. Olha, Cristo está aqui. Venha conosco, que Cristo está no alto daquele monte. Ele diz, cuidado, porque quando eu voltar, não vai ser assim, escondido. A gente cantou agora há pouco, né? Como é que vai ser a volta do Filho do Homem? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, todo mundo vai ver, vai passar por tudo, né? Todas as pessoas verão. E ele diz, então cuidado, que esses caras eles estão querendo enganar, são falsos enganadores, falsos messias, vão querer dizer. Então, haverá a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. Vocês veem isso aí a partir do versículo 29. Vai acontecer sinais inexplicáveis. Coisas que nenhum astrólogo, cientista, físico, quem quer que seja, vai poder explicar. E não vai ser um planeta se chocando contra a Terra, não sei, talvez seja.
né? Mas diz ali que vai até cair as estrelas do céu. Eu não imagino como é que é cair as estrelas do céu. Mas quando chegar o dia, a gente vai descobrir. Tenho certeza, porque acho que vai ser algo tão incrível que a gente nunca vai, a gente vai saber. Opa, a gente lembra que Jesus falou sobre isso. A gente não consegue explicar isso, a gente não sabe o que está acontecendo. Deve ser a volta de Cristo, né? E a gente vai saber. O versículo 30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Todas as nações vão saber que Cristo veio. E elas vão se lamentar, sabe por que elas vão se lamentar? Porque eles vão perceber o seguinte: é tarde. Nós não acreditávamos que aquela história do tal do Cristo que ia voltar, que nos salvou e tudo mais, era verdade. Nós pensávamos que era besteira. Nós acreditávamos, sei lá, em outra divindade. Nós não acreditávamos em nada. E aí eles vão perceber, eu acho que aqueles caras estavam certos, porque eles estão festejando. E agora é tarde. Porque quando acontecer isso, não tem mais o que fazer. Cristo voltou. E aí, o que acontece nesse momento? Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Cristo vem, todas as nações veem aquilo lá, ficam maravilhadas. O que será isso? O que será? E os eleitos são separados pelos anjos do Senhor. Quem são os eleitos? São os salvos, nós. Nós aqui, os cristãos. São separados, são levados para uma parte separada para o julgamento. Né? No capítulo 25, ou 26, não me recordo agora, ele vai falar que à direita ficarão os cristãos, as ovelhas, e à esquerda os cabritos, aqueles que não são cristãos, para o julgamento. E Cristo, ele vai ser o advogado das ovelhas. Cristo é o pastor das ovelhas. Então seremos separados, e aqueles lá que vão ficar ali olhando maravilhados, eles ficaram porque os eleitos já foram levados pelos anjos, foram reunidos para estar junto com o Pai. E por isso eles vão se lamentar, porque não tem mais escolha. E aqui Jesus ele está falando como é que vai acontecer a vinda dele. Ele não está falando tempo. Qual que foi a pergunta dos discípulos? Quando? Quando será o fim? Quando será que você voltará? Eles pedem os sinais, mas pedem também quando. E Jesus não fala quando. Ele diz, vai ser assim. Todo mundo vai saber. Então cuidado com os enganadores. Por isso a gente precisa estar pronto. O fim ele está muito próximo. E a gente não sabe quando vai ser. Jesus mesmo ele diz aqui, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele fala ali sobre a figueira, que as pessoas sabem quando está chegando o verão, porque os ramos e as folhas da figueira eles se renovam. Então as pessoas sabem, opa, está chegando o verão. E assim é com os sinais do fim dos tempos. Quando a gente vê todas essas coisas, a gente tem que ficar preparado, porque o fim está próximo. E quando ele diz que os céus e a terra passarão, significa, vai passar muito tempo? Não sei quanto tempo vai passar. Mas as palavras de Cristo, elas não passam. Vai se cumprir em algum momento. Então precisamos estar prontos. Precisamos estar sempre alertas. Vamos continuar a leitura. Versículo 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como tenho falado, então, a gente não sabe quando vai acontecer. Precisamos estar alertas. Será que nós estamos prontos para a volta de Cristo? E como é que ele fala ali que vai acontecer, já que ninguém sabe o dia e a hora? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aqui ele não está falando que o problema é a gente ficar aqui comendo ou casando e tudo mais. O problema é a gente ignorar a advertência de Deus. O que aconteceu lá com Noé? Vocês lembram da história de Noé? Deus fala com Noé e diz o seguinte, olha, constrói uma arca que eu vou mandar o dilúvio, vou destruir a humanidade, toda a criação. Tá? Eu vou dizer como é que tem que fazer, eu vou mandar os animais depois e tudo mais. Noé ele tentou avisar a galera. O que os caras fizeram? Você tá louco, Noé? Aqui não chove. Aqui nunca choveu. Aqui não tem água. E aí tu tá dizendo que vai vir um dilúvio, tu vai construir uma arca. Tu tá maluco. Mas aí Noé dizia, não, mas não sou eu que estou falando. É Deus que está falando. E eles ficaram daquele jeito.
continuaram festejando enquanto Noé fazia o quê? Trabalhava. Ele e sua família lá, trabalho duro, vamos lá. A fé deles era que se Deus está falando, nós vamos fazer. E quando chega o dilúvio, aqueles caras ficaram. Morreu todo mundo. E Noé foi fiel. E assim vai acontecer com a gente aqui. Se a gente ficar se preocupando com as coisas terrenas, eu não estou dizendo que a gente não pode fazer um planejamento na nossa família, um planejamento financeiro, um planejamento na nossa profissão, buscar se aperfeiçoar e crescer mais. A questão é, com qual propósito estamos fazendo isso? Com qual propósito? Porque se a gente ficar como aqueles caras lá, amigos de Noé, lá, os caras que ficavam ao redor de Noé, que eles não tinham propósito nenhum com Deus, a gente está ignorando a advertência de Deus, que o fim está próximo. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos ver como Noé, perseverar até o fim. Termos fé. Tudo que a gente fizer, fazer para a honra e glória de Deus, para adorar a Deus. Versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A gente não sabe quando vai ser. E a gente não pode esperar o momento para se preparar. Quando a gente vê o relâmpago, né, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, não vai ser um relâmpago, mas ele diz assim como um relâmpago, né, vai ser. Mas quando acontecer, aconteceu. Por isso nós temos que, se a gente talvez ainda tem dúvidas sobre será que eu quero seguir a Cristo ou não, será que eu quero ser servo de Cristo ou não, a gente tem que tomar essa decisão logo. Tem que deixar também Deus trabalhar em nossa vida. Nós temos que viver uma vida de santidade, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Nós temos que estar preparados. Então não se esqueça de tudo isso que a gente tem conversado. Não se esqueça do porquê que a gente está aqui se reunindo como igreja. Não se esqueça por que a gente serve a Cristo. A gente serve a Cristo porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos salvou e porque quando Ele vier, Ele vai nos levar junto com Ele à sua segunda vinda. Às vezes a gente esquece disso, né? E a gente precisa estar preparado. Às vezes isso aqui é tão claro para nós, mas a gente esquece. A gente acaba levando uma vida, Cristo não voltou até agora, acho que não vai voltar até o ano que vem, não vai voltar até eu morrer. Tanto tempo faz, mais de 2000 anos, quase 2000 anos, que Cristo falou isso e não voltou ainda. Não vai ser agora, né? Mas cuidado, os sinais estão aí. Muitas vezes a gente esquece e a gente acaba não vivendo essa verdade. Nós falamos para as pessoas, você não quer saber de Cristo hoje? Tudo bem, semana que vem. E se Cristo voltar antes de semana que vem? Aquela pessoa perdeu a oportunidade, sabe de quem foi a culpa? Foi dela, não quis ouvir, né? Mas quem que vai levar a culpa nos ombros? A gente, porque a gente vai, eu devia ter insistido mais. E muitas vezes a gente não insiste. Eu não estou dizendo que também a gente tem que colocar a goela abaixo, porque a pessoa tem que querer, né? O Espírito Santo tem que trabalhar primeiro no coração daquela pessoa para se abrir ao Evangelho. Isso sim. Mas eu quero dizer, às vezes a gente deixa para depois, não por causa da pessoa, mas por causa nossa, de um conforto nosso. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente não é capaz, a pessoa só pode ir num dia. E aquele dia é o único dia da semana que a gente tem livre para descansar. Não, esse dia não. Eu não posso, porque esse dia eu tenho um compromisso. A gente já pecou por mentir e pecou por não amar aquela pessoa para não falar do Evangelho para ela. Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente deixar para depois, olha o mal que a gente está fazendo para aquela pessoa. Ou será que o Evangelho não tem valor para nós? Porque se não tem valor, a gente deixa para depois mesmo. Agora, se a gente vive esse Evangelho de verdade, ele tem muito valor e a gente quer que as pessoas saibam. Mas fiquem tranquilos que, se você tem esquecido talvez disso, vocês não são os únicos. Né? Não é desculpa, porque nós temos que cada vez crescer mais para sermos semelhantes a Cristo. Mas se a gente olhar para a história, e a história é muito boa para a gente aprender com os erros dos outros, para não cometê-los mais, a gente vai perceber que muitas coisas aconteceram que Israel esqueceu. Esqueceu do que Deus falou. Não estavam preparados, não estavam alertas. O que aconteceu? Vamos olhar, por exemplo, as alianças que Deus fez com o homem. Né? Eu não vou falar todas, mas
Por exemplo, temos a aliança que Deus fez com Adão. Vocês conhecem a história de Adão? O primeiro homem, certo? O que Deus fez de aliança com Adão? Ele chegou para Adão e disse o seguinte: olha, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a aliança com ele. O que o homem fez? Comeu, pecou, foi separado. E por causa disso vem a segunda parte da aliança. Ele sofreria a maldição do seu pecado. Ou seja, ele ia ter que suar através do seu trabalho para conseguir seu sustento. E a mulher também sofreu com isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus fez uma aliança, que é a aliança da salvação. Em Gênesis capítulo 3, o proto-evangelho. Deus já disse: olha, você pecou, você está separado de mim, mas através de Eva eu trarei a salvação, que é Jesus Cristo. O que mais que a gente tem? Noé. Acabou de falar de Noé. Através do símbolo do arco-íris, Deus nunca mais traria o dilúvio para destruir a humanidade, a criação, os animais e tudo mais. Deus fez essa aliança com Noé. Quem mais nós temos? Temos Abraão. Deus prometeu a Abraão e disse: olha, o seu nome será grande. E não pelo fato que o nome de Abraão era Abrão e virou Abraão, ficou maior. Não é por causa disso. Mas ele seria conhecido. E tanto é que até os islâmicos reconhecem Abraão como um grande profeta. Abraão é um cara muito conhecido, porque o nome dele é grande. O que mais que Deus falou para Abraão? A sua descendência seria numerosa, incontável, que depois ele reforçou isso com Isaac, com Jacó, com Israel. Israel, a descendência de Abraão, seria o povo escolhido de Deus. A gente chega em Moisés. Deus fez uma aliança com Moisés e disse: olha, eu estou te dando a lei. Se vocês obedecerem à lei, vocês serão abençoados. Se vocês não obedecerem, vocês serão amaldiçoados. Simples. Se obedecer, bênção. Se não obedecer, maldição. Né? E nós temos a aliança deuteronômica nesse momento, quando Josué ele vai entregar, Moisés entrega o bastão para Josué, e eles vão entrar na terra prometida, e ele diz o seguinte: se vocês forem fiéis à lei, vocês serão abençoados. Vocês serão restaurados como povo de Israel. Vocês receberão a terra prometida e vocês vão poder habitar nela para sempre. E a gente conhece a história que não foi bem assim que aconteceu. Todas essas alianças, não por parte de Deus, mas por parte do homem. O homem, ele não cumpriu sua parte, porque eles não foram fiéis a Deus. Nós chegamos lá na época de Juízes, nós temos aquele ciclo de Juízes que se repete. O que acontecia? O povo de Israel entrou na terra prometida, eles estavam numa teocracia, Deus é quem governava, e o que eles faziam? Eles idolatravam outros deuses. Então Deus, para castigar, porque era essa aliança que tinha feito com o povo, mandava outras nações para subjugar o povo. O povo subjugado, sofrendo e tudo mais, começava a clamar a Deus. Lembravam: opa, o nosso Deus falou que quando a gente não seguia os mandamentos dele, ele ia nos subjugar, e nós estamos idolatrando, adorando outros deuses, não o nosso Deus. Então, precisamos clamar a Deus, vamos voltar. E aí então Deus levantava um juiz que libertava o povo daquela nação opressora. E aí o povo festejava aquela liberdade, até que eles caíam na zona de conforto e voltavam de novo para o pecado. E assim aconteceu 7 vezes. Não bastava uma, precisou 7. Para então Deus levantar reis, por causa que ia continuar, acredito eu, E com reis não foi diferente, porque de todos os reis que Israel teve, se não me engano, foram só 2 que agradaram a Deus. Os outros todos desagradaram a Deus. Então, a gente percebe também a aliança de Davi. Deus disse para Davi que a linhagem dele seria eterna. E Deus tem sido fiel até hoje com isso. Deus disse também para Davi que o reino dele não deixaria de existir permanentemente. E Jesus é outro rei da linhagem de Davi, que quando voltar, reinará eternamente. E nós estamos esperando esse rei. Nós estamos esperando o noivo. O que a gente percebe com tudo isso? Israel, ele esqueceu das alianças que Deus tinha feito com o povo. Esqueceu completamente. Eles não adoravam mais a Deus. Tanto é que chegou um momento que o que aconteceu? Eles estavam tão longe de Deus que não tinha mais o que fazer. Deus deu um basta. Outro povo vai dominar vocês e vocês vão ser levados para longe do meu templo. Vai ser tudo destruído. E então vem o Império Babilônico e leva eles para o cativeiro, para o exílio. E lá no cativeiro eles viveram um tempo e eles perderam sua identidade. Eles não sabiam mais nem quem eles eram. Perderam a língua, perderam tudo. Eles não sabiam mais quem era seu Deus. Tanto é que depois Deus livra eles, porque o Império Persa domina a Babilônia,
e eles tinham uma política diferente com os povos dominados, né, que era deixar eles viver na sua terra natal, continuar adorando o seu Deus e tudo mais, desde que pagasse os tributos e continuasse servindo ao Império Persa. E eles mandam a galera de volta, aos poucos, para ir reconstruindo. E muitos ficaram. Muitos ficaram lá na Pérsia, não queriam mais voltar. Porque para eles não tinha valor Jerusalém, não tinha valor a terra natal. E quando eles voltam, então eles olham a lei, porque eles descobrem a lei nos escombros do templo, e eles choram, porque eles estavam longe de Deus. Eles tinham esquecido de Deus. E aí então eles começam uma nova reforma, né? Eles começam de novo, tudo mais. E ali passa centenas de anos, um período de silêncio, e a gente chega na época de Jesus, onde nós tínhamos fariseus, saduceus e um monte de gente que pensava de jeito diferente. E eles eram muito focados na lei, nós temos que ser fiéis por causa que Deus nos abençoa se nós somos fiéis. Só que eles eram fiéis do lado de fora. Do lado de dentro, eles eram corruptos. E eles não perceberam que quando Jesus apareceu e começou a cumprir um monte das profecias, ou seja, os alertas, né, que nem a gente tem os alertas hoje do que a gente vive, eles também tinham os alertas, as profecias, eles não perceberam que aquele era o Messias. E eles ignoraram. Israel negou o Messias. Por isso que quando eu comentei o contexto, eu disse que Jesus falou uma profecia contra Jerusalém, que só veria Jesus de novo quando aceitasse. Ele é o nosso Messias. Né? Por isso que Jesus fala isso. Porque eles não aceitaram. Israel negou. Negou os profetas, negou João Batista, que veio anunciar a vinda de Cristo, negou todo mundo. Porque eles estavam focados no quê? Na lei. Nas regras, esqueceram do coração. E o coração é a chave da lei, por incrível que pareça, e eles sabiam disso. Tanto é que quando Jesus no Sermão do Monte começa a falar sobre a lei, reinterpretar e dizer para eles, vocês estão interpretando errado. É assim, ele fala que toda a lei que eles interpretavam vinha da onde? Do coração. Não basta eu matar alguém. Só de eu odiar o meu irmão, eu já estou matando ele no meu coração. Então tudo vem do coração. Então a gente precisa aprender com os erros, porque aquela galera, eles tinham olhos, mas não viam Jesus. Eles tinham ouvidos, as pessoas falavam dos milagres e maravilhas que Jesus fazia, eles não queriam ouvir. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos assim também. De quando Jesus voltar, nós não vermos, nós não ouvirmos, não percebermos. Temos que estar preparados, nós temos que viver como se Cristo voltasse agora. Você está pronto então para a volta de Cristo? Eu tenho feito essa pergunta, mas eu não falei para vocês o que é estar pronto. O que é estar pronto? Será que para mim está pronto eu preciso cumprir os 10 mandamentos? Será que para mim está pronto eu tenho que fazer um kit de sobrevivência na minha casa? Será que está pronto eu preciso decorar toda a Bíblia? Será que para mim está pronto o que eu preciso fazer? Eu preciso falar do evangelho para, sei lá, X número de pessoas, aí eu estarei pronto? Será que para mim está pronto eu preciso confessar o meu pecado a cada segundo, porque se Jesus voltar, meu pecado não vai ser perdoado? Estar pronto é mais simples do que parece. Estar pronto é amar com o amor de Deus. É isso. É simples. E é tão simples que é a visão da aliança daqui de Bento. Que é o quê? Ser semelhante a Cristo. É simples assim. Se a gente buscar diariamente sermos semelhantes a Cristo, nós estaremos prontos. Porque a gente está buscando amar o próximo. A gente está buscando amar a Deus. E não com o nosso amor carnal que escolhe, bom, agora eu vou escolher amar essa pessoa porque eu tenho interesses. Não, é um amor que a gente não mede interesses e nem escolhe quem a gente ama. A gente ama. Se precisar sair do meu conforto para amar aquela pessoa, eu vou amar, porque o amor é de Deus, não é meu. É simples. Então, para nós estarmos prontos, a gente só precisa disso. E a maior motivação que a gente tem para amar é porque Deus nos amou primeiro. Deus nos dá esse amor. E nós temos percebido que tudo que a gente tem visto é o princípio do fim dos tempos. Jesus vai voltar. Nós só precisamos, então, buscar ser semelhantes a Cristo. Que então nós estaremos prontos. Nós estaremos falando do evangelho para as pessoas. Nós estaremos iluminando a vida das pessoas com a mensagem da salvação. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos reunir 2 a 2 ou 3 pessoas, como vocês quiserem, a pessoa que está do seu lado. E vamos orar juntos por isso. Ora com a pessoa que está do teu lado sobre será que a gente está pronto para a volta de Cristo? O que falta para mim poder buscar mais a Deus? Buscar mais ser semelhante a Cristo? Como que eu posso melhorar? E orem uns pelos outros. Ora pela pessoa que está do seu lado
para que ela possa cada vez mais buscar a Deus. E que essa pessoa ore por ti também. Vamos ter uns 2 minutinhos para orar, pode ser? E depois eu encerro com uma oração. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por esse tempo que podemos partilhar para falar do teu nome e também podermos amar uns aos outros através de orações, Deus, de súplicas e também do relacionamento, Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um que está aqui. Que nós possamos buscar crescer em maturidade para crescermos como igreja que serve a Ti, Deus, que é semelhante a Cristo. Que cada dia, Deus, que passa e que se amplia essas dores que anunciam o fim dos tempos, nós possamos estar cada vez mais preparados para sermos luz, Senhor, nesse mundo. Para sermos sal, Senhor, nesse mundo. Que o Senhor seja engrandecido através de nossas vidas. Que possamos realmente sermos adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. E que o teu evangelho possa ser propagado a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aqueles que não quiserem te ouvir, Deus, tenha misericórdia deles, porque sabemos qual é o seu fim. Mas não deixe que nada, Senhor, nos tire do caminho de propagar essa mensagem. E que nada nos tire também do caminho de perseverar até o fim. Que possamos nos unir como igreja, para podermos deixar que todos esses sinais não nos afetem, mas que possam nos motivar cada vez mais, que o Senhor está voltando. E que sabemos que o Senhor vai nos levar. Que sabemos que fazemos parte da geração eleita, Deus, do sacerdócio real, da nação santa, do povo escolhido, Deus, por Ti, para sermos salvos e também para glorificarmos o Teu nome nesse local que vivemos. Te pedimos isso, Deus, nos ajude a permanecermos fiéis a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.